Viva! O meu nome é Mário Simões Barata e sou docente no Politécnico de Leiria. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Iberojur pela oportunidade de apresentar esta comunicação subordinada ao tema do contrato de muito curta duração, uma necessidade para o mundo laboral contemporâneo, que foi elaborado em conjunto com a minha colega Susana Loureiro, do Politécnico de Leiria. A título introdutório, gostaríamos de dizer o seguinte. O mundo atual, sempre em constante mutação, impõe a adaptação do pensamento e das normas jurídicas que o regulam em Portugal. Se, por um lado, as recentes contingências políticas, bem como a vivência de uma pandemia ao nível mundial, vieram mudar o modo como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos, por outro, cada vez mais as empresas e os trabalhadores são invadidos pelas novas tecnologias. Estas simplificam processos, diminuindo a necessidade de mão de obra, alteram o regime da prestação de trabalho, designadamente quanto ao modo, local e tempo de trabalho, acabam com a permanência física num determinado local de trabalho para o desempenho das suas funções ou serviços e vieram ainda alterar matérias atinentes aos direitos de personalidade dos trabalhadores em ambiente de trabalho, nomeadamente no que à reserva da sua imagem e dados pessoais diz respeito. Perante uma nova realidade social e laboral, urge ao direito de trabalho abandonar o conceito tradicional de empresa enquanto unidade fabril estável e almejar soluções inovadoras que transponham para a ordem jurídica portuguesa essa mesma mudança radical, operada na forma da organização, duração e organização do tempo de trabalho, ditado pela pandemia, pela necessidade de não paralisação da economia e pela globalização e impactos da economia digital. Esta comunicação pretende demonstrar que as mais recentes alterações legislativas operadas em Portugal, respeitantes ao contrato de trabalho atípico, contrato especial de muito curta duração, previsto e regulado no artigo 142 do Código de Trabalho, vieram abrir a porta à sua utilização em novos setores económicos, com necessidades diversas das tradicionalmente consagradas na legislação laboral. Vamos agora ao ponto 2, referente ao enquadramento normativo do contrato de trabalho de muito curta duração. Introduzida pela Lei nº 7/2009, o contrato de trabalho de muito curta duração, uma modalidade de contrato de trabalho a termo, apresentava como principais características o facto de ter sido pensado para setores de atividade específicos, isto é, possuir um âmbito de aplicação material próprio, trabalho em atividade sazonal agrícola ou realização de um evento turístico, um limite temporal de duração mais curto do que os fixado para os restantes contratos de trabalho a termo, uma semana. Um limite à duração total de contratos de trabalho a termo com o mesmo empregador, que não podia exceder 60 dias de trabalho no mesmo ano civil. E ainda o facto de este tipo de contrato de trabalho atípico não se encontrar abrangido pelo regime de forma e formalidades comuns aos contratos a termo, constituído o contrato de trabalho de muito curta duração uma exceção à exigência de forma escrita, regime-regra para os contratos de trabalho a termo resolutivo certo e incerto, prevista no número 1 do artigo 141 do Código de Trabalho. A Lei nº 23/2012 veio alterar a redação do artigo 142, mantendo o seu âmbito de aplicação material, mas alargando o limite temporal de duração, que passou a ser de 15 dias, bem como o limite à duração total de contratos de trabalho a termo com o mesmo empregador, que passou à proibição de exceder 70 dias de trabalho no mesmo ano civil. Com a entrada em vigor da Lei nº 93/2019, resultou, em primeiro lugar, uma alteração do conceito de contrato de muito curta duração, não só no que concerne ao limite temporal, que passou a ser 35 dias, mas também e sobretudo no que diz respeito à admissibilidade legal deste tipo contratual, que deixa de obedecer a uma tipificação taxativa, atividades sazonais agrícolas e eventos turísticos, passando a vigorar o sistema de cláusula geral, acréscimo excepcional e substancial da atividade de empresa cujo ciclo anual apresente irregularidades recorrentes do respectivo mercado ou de natureza estrutural que não seja passível de assegurar pela sua estrutura permanente. Neste desiderato,
A recente evolução legislativa veio abrir portas ao uso deste tipo de contrato de trabalho muito de curta duração a todo um novo setor de empregadores, passando a poder ser celebrado não apenas no setor agrícola e do turismo, mas também noutros setores, desde que se verifiquem situações concretas e pontuais de crescimento excepcional de atividade que não sejam passíveis de assegurar pela estrutura permanente da entidade empregadora. Vamos agora ao pedido de fiscalização sucessiva. Um grupo de 30 deputados e 35 deputados da Assembleia da República solicitou ao Tribunal Constitucional a apreciação e declaração da inconstitucionalidade com força obrigatória geral, nos termos do artigo 281, número 1, a linha A, e número 2, a linha F, da Constituição da República Portuguesa, das normas constantes do artigo 142 do Código de Trabalho. E agora vamos analisar a decisão do Tribunal Constitucional, que se debruçou sobre duas questões. A primeira sobre segurança no emprego, previsto no artigo 53 da Constituição da República Portuguesa. Para o Tribunal Constitucional, o contrato de muito curta duração apresenta uma importante diferença formal em comparação com os restantes contratos a termo, pois a lei dispensa as formalidades previstas em geral para a celebração de contratos de trabalho a termo, bastante com o mero envio do formulário eletrónico para o serviço competente da Segurança Social. Contudo, o Tribunal Constitucional sustentou que a norma que dispensa a forma escrita nos contratos de muito curta duração coloca o trabalhador numa situação fragilizada do ponto de vista de uma efetiva tutela jurisdicional, artigo 20 da Lei Fundamental, e da realização da garantia de emprego previsto no artigo 53 da Lei Fundamental, afetando o próprio conteúdo dos direitos em causa. Assim, o Tribunal analisou a restrição de modo a apurar se ela respeita os limites previstos no artigo 18º da Constituição. Os requerentes sustentaram, e cito, que o alargamento do âmbito temporal e material da figura dos contratos de muito curta duração é, desde logo, uma medida legislativa inadequada para a realização do fim que visa realizar, o de desincentivar o recurso ao trabalho não declarado ou subdeclarado nos setores com atividade sazonal ou para fazer face a um acréscimo excepcional e substancial da atividade de empresa cujo ciclo apresente regularidades decorrentes do respectivo mercado e de natureza estrutural que não seja passível de assegurar pela sua estrutura permanente. Assim, o Tribunal Constitucional examinou a adequação da medida, ou seja, o primeiro teste de proporcionalidade, de modo a determinar se ela é inadequada ao fim a que se destina. A propósito desta questão, o Tribunal sustentou que tal fim é, como vimos, o do combate a práticas de trabalho informal, no qual se incluem fenómenos como o falso trabalho autónomo, o trabalho não declarado e o trabalho subdeclarado. Com o objetivo de política pública, é isento de reparos do ponto de vista da licitude, sendo inclusivamente uma preocupação central de várias organizações internacionais e supranacionais, das quais Portugal faz parte, com especial destaque para a OIT e para a União Europeia. Para efeitos deste primeiro teste, o que importa determinar é se a medida é capaz de atingir o seu objetivo. A propósito desta questão, o Tribunal afirmou o seguinte: pois bem, a estratégia de reduzir a complexidade administrativa no processo de contratação a termo para prestação de trabalho particularmente curtas, em setores como o agrícola e do turismo e outros análogos para os efeitos visados, através do envio de um formulário eletrónico para o Serviço Competente da Segurança Social, pode, em abstrato, configurar uma medida apta a reduzir as oportunidades do recurso ao trabalho não declarado e incentivar a chamada laboralização das relações de trabalho, com ganhos para os profissionais em termos de regalias sociais, fiscais, etc. Consequentemente, o Tribunal Constitucional entendeu que a medida era adequada. De seguida, o Tribunal analisou as alterações ao contrato de trabalho de muito curta duração na ótica do teste da necessidade. Aqui, os requerentes apresentaram como meios alternativos orientados para o combate ao trabalho não declarado e subdeclarado, cito, o reforço dos meios técnicos e humanos da autoridade para as condições de trabalho e o agravamento do quadro sancionatório aplicável às empresas e empregadores que recorrem ao trabalho não declarado e subdeclarado. Para o Tribunal Constitucional, as medidas alternativas enunciadas seriam também aptas a combater o fenómeno do trabalho não declarado e subdeclarado, e seguramente produziriam efeitos menos restritivos no direito em causa do que a medida legislativa em apreciação.
No entanto, esta constatação só conduzirá à falha do segundo teste caso se possa afirmar com segurança que os meios alternativos asseguram o mesmo fim com igual grau de eficácia. Contudo, o Tribunal Constitucional afirmou que não se encontra, todavia, suporte seguro para tal afirmação. Os meios alternativos apresentados obedecem, no entender do Tribunal, a uma racionalidade distinta da medida em crise, enfrentando a questão da economia informal de uma perspectiva que é, de algum modo, oposto àquela que ditou a opção de política legislativa que saudou na criação e alargamento da figura do contrato a termo de muito curta duração. Sucede que, para a persecução do objetivo em causa, o legislador é livre de fazer opções de acordo com os seus critérios, desde que ajustados a fundamentos racionais. Por outro lado, razões de oportunidade ou conveniência, condicionados por limites de disponibilidade financeira, jogam também aqui justificadamente o seu papel. Por esses motivos, para o Tribunal Constitucional, resulta satisfeito o segundo teste de proporcionalidade. Por fim, o Tribunal analisou as alterações à luz do princípio da proporcionalidade em sentido estrito. Para tanto, considerou os mecanismos que evitam o uso desadequado ou abusivo da contratação a termo de muito curta duração. O Tribunal constatou que, na verdade, a lei laboral não deixa de ligar a possibilidade de celebração desta sumabilidade de contratos a termo a determinados requisitos materiais. Isto é, acréscimo excepcional e substancial da atividade de empresa cujo ciclo anual apresenta irregularidades decorrentes do respectivo mercado ou de natureza estrutural que não seja passível de assegurar pela sua estrutura permanente. O que sublinha ainda o caráter excepcional que o legislador imprime a estes contratos. De acordo com a redação atual, a celebração de contratos de muito curta duração tornou-se, aliás, do ponto de vista material, mais exigente, pela necessidade de verificação cumulativa dos referidos requisitos. Por outro lado, o Tribunal entendeu que o legislador fixou um limite máximo de duração total dos contratos de muita curta duração em cada ano civil, com vista a impedir um quadro de precarização subjetiva, isto é, a constituição de sucessivos vínculos precários com o mesmo trabalhador. Para além destes aspectos, o Tribunal notou, como forma de dissuadir os empregadores de recorrer de forma irregular a esta submodalidade, a lei laboral inclui um aparelho sancionatório complexo. Assim, tendo em consideração as salvaguardas estabelecidas pelo legislador e a relevância do interesse público perseguido, o equilíbrio encontrado é, no entender do Tribunal Constitucional, razoável e, por isso, admissível à luz do ordenamento constitucional. Logo, a medida respeita o terceiro e último teste de proporcionalidade, pelo que não se verifica a violação do princípio da proporcionalidade contido no artigo 18º da Lei Fundamental. Vamos agora à segunda questão analisada pelo Tribunal Constitucional, que se prende com o princípio da igualdade. Os recorrentes imputaram também à norma sub iudice a violação do princípio da igualdade contido no artigo 13º da Constituição. O artigo 142, número 1 do Código de Trabalho determina que o contrato de duração não superior a 35 dias não será sujeito à forma escrita, devendo apenas o empregador comunicar a sua celebração mediante formulário eletrónico para o Serviço Competente da Segurança Social. Para os requerentes, o preceito estabelece um tratamento diferenciado face à generalidade dos trabalhadores a termo. Assim, o Tribunal Constitucional entendeu que o contraste mais relevante decorre da diferença do tratamento resultante da dispensa de forma escrita nos contratos de muito curta duração, em face dos demais contratos a termo. Contudo, o Tribunal Constitucional entendeu que a dispensa de forma escrita não constitui uma medida arbitrária, sendo congruente com a ratio perseguida de incentivar, nas situações de prestações de trabalho particularmente curtas, a transição para o trabalho regular. É, por isso, possível estabelecer um fundamento inteligível para a diferenciação e uma ligação entre os fatores determinantes do tratamento normativo desigual e os objetivos da lei. Logo, o Tribunal Constitucional entendeu que não havia qualquer violação do princípio da igualdade. Para concluir, em suma,
O Tribunal Constitucional validou as alterações ao contrato de trabalho atípico de muito curta duração introduzidas pelo legislador em 2019 e não acolheu os argumentos apresentados pelos deputados que disputaram o pedido de fiscalização sucessiva da constitucionalidade do diploma. Consequentemente, o tempo nos dirá em que medida este tipo contratual poderá ou não ser uma ferramenta muito útil para as empresas neste mundo laboral contemporâneo, onde impera a globalização do emprego e a economia digital. Muito obrigado pela vossa atenção.